temas aqui, alguns títulos que a gente poderia imaginar dessa forma. Deus, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Deus, Ele cuida de mim e de você, de uma maneira que a gente não consegue explicar. Deus, Ele olha para nós e nos vê como uma pessoa mais importante para Ele. Foi por isso que Ele deixou tudo no céu para vir dar a sua vida por nós. Quem ama, cuida. Deus cuida de você. Obrigado, Senhor. Deus cuida de você. O que é que você acha? Deus providencia aquilo que você precisa. Deus acompanha você por onde você vai. A senhora disse que quando nós saímos de casa, através do Espírito Santo e de Deus, Ele designa um anjo para nos acompanhar onde a gente vai. Agora, será que o nosso anjo, ele vai aonde a gente vai, em todos os lugares? Não. E muitas vezes, e nós vamos entender isso lá no céu, que o nosso anjo, ele vai conosco. Em alguns lugares que a gente vai, ele fica esperando a gente do lado de fora, porque através do anjo, Deus está, mesmo a gente errando, Deus está protegendo, está cuidando de nós, assim como Ele cuidou de Adão e Eva. Quem ama, dá casa. E não existe, irmão queridos, nenhum lugar que você possa imaginar, nenhuma casa que você possa imaginar tão linda igual Deus deu aos nossos primeiros pais. Eu não sei se vocês já atentaram ou pesquisaram sobre o Jardim do Éden. Que lugar espetacular! Tem um repórter chamado, ele tem um programa chamado Boa Sorte Viajante, Mateus. Eu gosto às vezes de olhar os lugares, porque são reportagens que nos levam a imaginar como nós temos lugares bonitos na terra. E hoje eu estava pensando assim, mas isso nem se compara com o que Deus fez, com a casa que Deus preparou para Adão e Eva. Quem ama, dá casa. Tem um ditado que diz: quem em casa quer casa. Deus uniu Adão e Eva. Deus fez o primeiro matrimônio da história da humanidade. Ele uniu os nossos primeiros pais e os levou para o Jardim do Éden. Eu estava vendo um pastor pregando e ele dizendo assim: será que no céu tinha mosquito no Jardim do Éden? Será que tinha mosquito? Quem criou o mosquito? Agora vocês podem falar. Foi Deus? O mosquito só surgiu porque as plantas apodreceram. Então ele veio do acaso. Ele veio da bactéria. Sabe, queridos, no céu, no Jardim do Éden não tinha mosquito, porque era um lugar perfeito, tudo era bondoso, tudo era lindo, tudo era organizado. Vocês sabem o que significa Éden? Lugar perfeito. Todo mundo fala isso. Paraíso, lugar perfeito, lugar sem pecado, mas o significado de Éden significa jardim das belezas. Eu imagino assim, um lugar totalmente com um aroma assim espetacular. Cada dia
que Adão e Eva juntos andavam pelo jardim, era uma surpresa. Cada dia. Aí vem para nós, quando a gente casa, a gente providencia a casa. Hoje eu achei interessante, a Nilda saiu e eu fiquei em casa e passou um casal na porta da minha casa no Chico. E a mulher falou um pouco alto, eu ouvi, ela disse assim: eu não suporto esse chique-chique. Eu fiquei pensando assim, sabe, a gente nunca está satisfeito. Nunca. Por mais que Deus providencie um lugar para a gente morar, mas a gente quer que seja do nosso jeito e não do jeito de Deus. A gente não quer. Quem ama, cuida e providencia comida. São situações que a gente vê na vida pessoal que já existia lá. Agora imagine você com os alimentos que Deus providenciou para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Como seria? Teve uma hora que eu saí, fui no mercado, aí eu vi uva, e a Nilda gosta muito de uva. Eu comprei ali 1 quilo de uva, bonitas uvas. Aí quando cheguei em casa, ela veio e eu disse: agora eu vou experimentar essa uva. E eu peguei umas 2 uvas e coloquei na boca. Queridos, me permitam, que uva ruim. Aparência. Às vezes, aquilo que você acha que é espetacular, mas tem um gosto amargo, tem um gosto ruim. E eu fiquei olhando aquelas uvas ali, até bonitas, e eu imaginei como seria a uva no céu, no Jardim do Éden, aliás. Qual o tamanho da uva no Jardim do Éden? O que será que Adão e Eva olharam para aquelas frutas, para aqueles legumes, para aquelas verduras? Ou no céu não tinha legumes e verduras? Tinha, claro que tinha. Deus, Ele deu para Adão e Eva, na casa, no Jardim do Éden, o melhor dos melhores. E não era para a gente estar comendo uva azeda, não, era para a gente estar lá no Jardim do Éden. O que alegra o meu coração, e acredito que de vocês também, que está muito perto da gente voltar para o Éden, amém? Está muito pertinho, cada dia. Irmãos queridos da minha igreja, por favor, imaginem cada dia se aproximando a volta de Jesus, para a gente voltar para casa, amém. Porque a nossa casa não é aqui. E hoje foi um dia típico, não é? Nem chovia e nem parava de chover. Eu estava fazendo um serviço lá na casa e eu olhei para o céu e disse: Senhor, e aí? Eu faço ou não faço? Eu dou início ou não? E a gente começa a imaginar o cuidado de Deus para com a gente, o cuidado de Deus para com os nossos primeiros pais. E eu imagino assim, Deus dizendo para Adão e Eva assim: vivam, usufruam, cuidem, tudo isso é de vocês. São coisas na Bíblia, irmão, que a gente precisa parar para analisar, para entender. Outra coisa, quem ama dá carinho. Quem ama diz que ama. Eu não sei, talvez tenha alguém aqui nessa noite que hoje durante o dia todo não disse para alguém que o amava, para a esposa, para o marido, para o filho. Eu conheço um rapaz que ele disse: sabe, Elias, o meu pai nunca disse que me amava. E a minha mãe, quando ia dizer que me amava, era com um cinto na mão. Eu
dizer misericórdia. Que forma estranha de amar. Quantas e quantas vezes nós, pais e mães cristãos, passamos o dia todo dia na casa e não falamos para as pessoas que estão dentro de casa que a gente ama. Eu amo. Eu dou um abraço todo dia. Dá um abraço, né? Mas fala que ama. Mas o abraço já está até para. Você é esperto. Você é liso igual um quiabo. Mas tem que dizer, não tem, Luiz Neto? Está vendo? Você procurou. Dá um abraço, é gostoso. O que é que vocês acham? Eu falei que eu ia bater um papo com vocês hoje. Sim? Você abraçar o Rogério, né? É gostoso. Não, pode falar a verdade. Sim. Sabe? Um abraço é bom demais. Mas um abraço seguido de uma frase dizendo assim: ei, eu amo você. Sabe como é difícil, irmão? Às vezes você está passando um momento difícil. Às vezes uma frase mal colocada e você dizer: mesmo assim eu te amo. Mesmo com esta frase, mesmo com essa expressão, mesmo com o jeito que você me trata, eu me amo mesmo assim. A humanidade, ela está caminhando para uma situação muito complicada cada dia mais. E a palavra amor, a palavra carinho, ela significa muitas coisas. Muitas. E sabe como Deus dava carinho para Adão e Eva? Todo dia. No final do dia. Imagine vocês, Adão e Eva passeando no jardim e Deus dizendo assim: Adão, Eva. E eles se voltavam, eles deixavam tudo, correr aos pés de Jesus, de Deus, para ouvir a voz de Deus. Eu creio que Deus olhava para Adão e Eva e dizia assim: Evangelho, eu amo vocês. Amém. Deus já sabia de tudo que ia acontecer. O homem estava vivendo um momento, porque nós seres humanos gostamos de viver um momento. Que tipo de momento você está vivendo hoje? Qual o momento que você gosta de viver? Hoje, pela madrugada, como sempre, eu acordo muito cedo. Eu peguei a Bíblia no Salmo 87. De vez em quando, Deus me faz voltar a Santa Casa de Misericórdia, lá de Londrina, quando eu tive o ABC. E foi esse salmo que eu me apeguei demais. Tenha misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. A gente, quando lê a Bíblia e vê essas expressões, parece que nós estamos sendo massageados pelo amor de Deus. Parece que nós estamos. A gente sente o carinho de Deus para com a gente. A gente sente o carinho de Deus para com todos nós, seus filhos, para nesse ano. Precisamos ser gratos a Deus pelo que Ele nos dá todo dia. Todo dia. Vocês querem ver outro ponto? Quem ama, dá trabalho. Não é dar trabalho para quem cuida da gente. Porque não pensem vocês que o Jardim do Éden era só um local de passeio. Porque Deus disse assim: Adão, Eva, vem aqui. Vocês vão cuidar de tudo isso. Eu tenho a esposa de um amigo meu, um dia ela falou assim: sabe, Elias, eu quero ir para o céu, porque lá no céu a gente não vai fazer nada. Eu digo: é mesmo? Você não vai fazer nada? Ela disse:
vou ficar só adorando a Deus. Eu digo, fica nessa expressão que você não vai fazer nada. Até porque nós vamos retornar para onde? Para cá. E a gente vai morar onde? De novo? Na nova terra. E nós vamos participar de novo do jardim do Éden. Ele vai voltar para nós. E lá precisa de cuidado. Só que o pecado jamais entrará lá. Nunca mais. Lá nós não vamos ter nenhuma dificuldade que estamos enfrentando aqui. Nós temos que viver aqui na terra com a esperança de que quando Jesus voltar, a gente retorna para o lugar onde nunca devíamos ter saído. E o Brandon estava contando a experiência dele. Eu fico surpreso, assim, porque cada dia a gente vê o poder de Deus na vida das pessoas. Nós tomamos decisões que muitas vezes nos fazem sofrer. Nós participamos de coisas que não devíamos. Existem duas palavrinhas pequenas que têm machucado muito o ser humano, que é eu acho. Não, eu acho que isso aqui não tem problema não. Eu acho que só uma espiadinha não tem problema não. Eu acho que só um toque não tem problema não. Deus não vai imputar sobre mim só porque eu fiz uma besteirinha dessa. Eu acho que eu não gosto de trabalhar, eu gosto de dar trabalho. A gente vai fazendo amizade com as pessoas. Um dia, um amigo falou assim para mim: eu acho que quando Jesus voltar, que o meu anjo for me chamar para subir, antes de eu levitar, ele vai olhar para mim e dizer: ainda bem que terminou, porque você dá trabalho demais. Você não trabalha, você dá trabalho, é diferente. Aí eu pergunto para você, individualmente, olhando nos olhos de vocês: você gosta de trabalhar ou você gosta de dar trabalho? Você às vezes dá trabalho para o seu pai, para a sua mãe, ou você dá trabalho para o Deus que te criou? Desobediente, teimoso, desafeiçoado, sem amor. Sabe, quando a gente olha para o jardim do Éden, a gente vê as situações que Deus foi colocando para que a gente medite. Outro ponto: quem ama, respeita. Se tem uma coisa que a gente, nos últimos tempos, a gente não quer fazer, é respeitar. Você não quer respeitar a opinião. E nós, seres humanos, agora temos uma arma na mão: celular, computador, tablet, internet. O Rogério pode ter uma opinião, e eu não quero respeitar a opinião dele. Eu quero que se faça a minha vontade e não a do outro. A Bíblia diz: eis que estou à porta aí, bato. Deus respeita a sua decisão. O inimigo é diferente. Se você disser assim: eu não quero que você venha na minha casa, eu não quero que você venha no meu trabalho, eu não quero que você me perturbe, ele mete o pé na porta e arruma e entra. Mas Deus é diferente, porque Ele lhe deu o livre-arbítrio, e Ele respeita a minha e a sua decisão. Quantas e quantas vezes nós estamos planejando fazer algo e o céu está na expectativa? O nosso anjo, o Espírito Santo, Jesus e Deus o Pai, torcendo para que a gente não faça aquilo que vai nos prejudicar. Toda decisão que nós tomamos hoje, ela vai refletir no amanhã. Quando é o amanhã? Terça-feira? Não sei.
respeita. E nós, como filhos de Deus, respeitamos ao nosso Deus, pelo menos devemos respeitar os seus mandamentos, os seus conselhos, os seus cuidados, a forma de nos tratar. E geralmente a gente faz tudo diferente. Quem ama, conhece. Quem ama, conhece. O Salmo 33, 37 diz que a gente se entrega a Jesus, porque a gente conhece a Jesus. Você conhece a Jesus? Você tem um relacionamento íntimo com Ele? Você passa o dia inteiro, quem sabe, sem falar com Ele. Como é que você vai conhecer os desígnios de Deus, se você não tem um relacionamento com Ele? Sabe, os nossos primeiros pais conheciam demais a Deus, porque Deus fazia questão de ter amizade com Adão e Eva. Isso é muito forte. Um Deus que se preocupa em ser seu amigo. Um Deus que espera que a gente sente com Ele e abra o coração a Ele como se fosse um amigo. Mas Ele espera, Ele não força. Ele aguarda para que a gente tome a decisão, porque foi para isso que Ele nos deu o livre-arbítrio. A gente tem o direito da escolha, e quando nós escolhemos bem, glória a Deus. Quando escolhemos mal, misericórdia, e devemos recorrer a Ele urgentemente e imediatamente, porque quem ama conhece. Conversa. Imagine daqui a algum tempo, nós, queridos, quando eu falo nós, é incluindo todos que estão aqui. Amém. Estaremos no céu. Amém. Você tem que se acostumar a conversar com Deus aqui. Como é que você vai conversar com Deus no céu se você não tem costume de conversar com Ele aqui? Ah, mas como é que eu posso conversar com Deus? Você que escolhe. Eu acho bonito, a minha esposa, às vezes, até quando ela está fazendo isso que eu vou falar, várias vezes eu penso, será que ela está pensando do jeito que ela fala? Ela disse que quando está lavando os pratos, tirando ali a gordura, a sujeira, ela fica dizendo: Deus, tira a sujeira do meu coração, limpa. Sabe por que ele diz? Que nós temos uma mania de pegar a criação de Deus, que somos nós, e colocar na lata do lixo. Nós temos isso em nós. Com as nossas coisas, com o nosso jeito de agir, com o jeito de tratar as pessoas. É triste, mas existem pessoas que mesmo no meio do arraial de Deus, olha para alguém e diz: não gosto dele, ainda fala assim: não foi com a lata dele. Não sei o que é, porque fala lata. Não foi com a cara dele, ele não fala, ele não diz. Respeite, antes foi respeite, agora se aproxime para conversar. Em alguns lugares que eu vou, não sou conhecido, como o Verde. O Júnior foi cantar lá e a gente foi com ele e eu preguei na igreja central. Quando terminou, eu fui me despedir da igreja, a igreja grande. E as pessoas falavam assim: pastor, o senhor vai almoçar na minha casa. Outro chegava: pastor, o senhor vai comer na minha casa. Outro chegava: pastor,
Eu quero que o senhor vá na minha casa. E eu dizia: Deus do céu, as pessoas olham para você pela aparência. Quem foi que falou para eles que eu era pastor? Ninguém. Mas sabe por quê, irmãos? Porque quando você tem o hábito de conversar, as pessoas querem se aproximar de você. Mas muitas e muitas vezes dentro da nossa igreja, pessoas que ficam lá no seu cantinho e você nem se aproxima. Antes de casar com a Nilda, eu fui fazer uma semana de oração na Bahia. Eu estava na primeira classe, tinha mais ou menos umas 20 e poucas pessoas na classe. Apontamentos. E eu olho na hora dos apontamentos. Impressos, distribuídos. 1, 2, 3. Ajuda humanitária. E quando chegou no impresso distribuídos, uma senhorinha que estava atrás de mim disse assim: 1.500. Aí eu olhei para trás assim. Eu ia iniciar essa moderação. Eu olhei para ela e a gente tem uma mania de medir as pessoas. E a irmãzinha estava com um chinelinho bem humilde, uma roupinha bem simples, quem sabe dessas da feira, mais simples, um vestidinho, quem sabe, de R$10. Eu deixei prosseguir os apontamentos, passamos pela lição. E era o início da semana de oração. Eu olhei para ela e disse assim: eu posso falar com a senhora depois? E ela disse: sim. Eu te espero lá fora. Quando terminou, eu despedi a igreja e ela estava me esperando. Eu disse: que história é essa de 1.500? Ela disse: eu vou lhe contar, irmão. Eu sou sozinha, moro sozinha, não tenho filho, não tenho marido, não tenho nada na minha vida, eu sozinha. Só que eu tenho Deus comigo. Amém. E ela disse: olha, quando eu recebo, a primeira coisa que eu faço, eu retiro o meu dízimo, retiro o meu pacto, retiro as minhas ofertas, converso com Deus e peço para Ele me abençoar. Depois vou lá na associação e compro 1.500 folhetos. Eu disse: por que a irmã não prega? Ela disse: eu não sei ler. Eu disse: como é que você faz? Ela disse assim: agora eu quero ver os matemáticos. Ela disse: eu pego os 1.500 folhetos, eu divido por 4. Quanto dá, irmãos? 1.500 dividido por 4. 375. Hã? 375. Eu disse: mas e aí? Ela disse: todo dia eu converso com Deus e digo assim: Senhor, me acompanha, porque eu vou fazer a tua obra. E eu saio entregando o folheto. Jesus te ama, Ele vai voltar. Eu só sei falar isso, eu não sei se eu estou pregando, mas eu sei que eu digo para as pessoas que nós vamos viver uma vida muito melhor. Amém. E eu disse: mas você merece um abraço, irmão. Eu disse: irmão, me diga uma coisa, e como é? E o resto do dinheiro? Ela disse: eu pago meu aluguel. Eu disse: compro gás. Ela disse: meu gás não seca, irmão. Eu passo meses. Eu diria os remédios, tem muito remédio em casa. Ela disse: eu não sei o que é doença. Amém. Eu digo: Deus do céu, como nós somos terríveis. Ela disse: uma das coisas que eu mais faço na minha vida é bater papo com Jesus, é conversar com Ele. E eu fiquei olhando aquela senhora assim e disse: mas como que nós somos fraquinhos, né? E ela disse: sabe, irmão Elias, eu tenho cuidado com as coisas de Deus, porque Ele fala para mim no meu coração, na minha mente, que eu tenho que cuidar da obra dele. E se eu pudesse passar o resto do dia conversando com aquela senhora. E ela disse: um dia eu ia andando na rua e eu entreguei os folhetos indo. Quando eu voltei, eu encontrei um dos meus folhetos que eu tinha entregado no chão. Estava molhado. Eu peguei o folheto, limpei, deixei bem tranquilo,
passou uma pessoa de lá para cá e disse: Jesus te ama. Eu não perdi nenhum folheto naquele dia. Amém. Ah, mas precisa fazer isso? Precisa. Porque Deus disse para a gente: vós sois os meus discípulos. Amém. Discípulo prega, discípulo conversa, discípulo faz a obra de Deus. Quem ama impõe regras. Deus impôs regras lá no Jardim do Éden. Quando Ele disse: caminhe comigo, conversa comigo, andem comigo, vem em todo lugar, de tudo vocês podem comer, menos desta árvore aqui. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Quantas e quantas vezes nós estamos saindo da nossa casa, estamos fazendo aquilo que Deus não gostaria que a gente fizesse, e a gente está morrendo aos pouquinhos. Tem um rapaz lá em Capim Grosso, na Bahia. Eu nunca encontrei aquele rapaz sem estar embriagado. Todo dia. E ele era jovem, só que ele tinha uma aparência terrível, acabado. Eu dizia: Sandro, você não tem nem um dia que você não bebe? Ele disse: não. Eu bebo segunda-feira, eu bebo terça-feira, eu bebo quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Eu disse: aí, para de beber. Ele disse: não, sábado e domingo eu bebo na feira. Sabe? Comparando com isso aí, muitas vezes nós passamos os dias fazendo aquilo que desagrada a Deus e achamos que está tudo bem. E eu disse: rapaz, você vai morrer. Ele disse: eu sei, você também vai. Olha para isso, parece que quando nós estamos fazendo as coisas, a gente se acostuma. E a gente quer passar aquilo que a gente está vivendo para os outros. Você também vai. Eu vou para o céu, você também vai? Amém. Nossa, 4, 5, 2. Eu acho que eu vou repetir. Eu vou para o céu, você também vai? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Você está pronto para ir para o céu? Conhecer o Deus que cuida de você? Ou você está se preparando sem saber do céu amanhã? O que acontece com você? Quem ama impõe regras. Você impõe regras lá na sua casa, com os seus filhos. Você determina: olha, faça isso, não faça isso. Às vezes eu me achava chato. Os meus filhos na fase de adolescência, lá em Capim Grosso, uma cidade que tem uns 38 mil habitantes, tem 21 igrejas, 3 distritos, a maior proporção de jovens em toda a Bahia está em Capim Grosso, mais de 5 mil adventistas. E os meninos diziam assim: pai, eu posso ir lá na praça com os meninos da igreja? Vá, mas o mais novo dizia: eu já sei, 9 horas eu tenho que estar em casa. Eu disse: isso mesmo. Mas eu não posso nem ir 9h30, 10 horas. Não. Nós, como pais, temos que colocar regras na nossa casa. 9 horas eles chegaram. E da última vez que eu fui à Bahia agora, eu ia para Londrina, passei em Capim Grosso. E um dia Júnior disse assim: pai, o senhor lembra dessa praça? Eu digo: lembro. E ele disse assim: o senhor lembra? Naquela época eu achava absurdo. O senhor lembra que eu dizia que eu não podia nem ficar na praça? E eu vim entender que é que um jovem adventista quer ficar numa praça mais de 9, 10 horas da noite. Regras. A regra principal que Deus
nós, se formos fiéis até o fim, seremos salvos. Isso é espetacular demais. Se nós quebrantarmos as regras, os mandamentos de Deus, não adianta estar na igreja, não adianta vir nos cultos, porque estaremos perdidos, porque quebramos regras. Sabe, amados, no final dessa mensagem, eu quero que nós possamos estabelecer com Deus um diálogo como amigos de Deus, como dizemos que somos. Que a partir de hoje a gente possa incrementar mais os nossos diálogos com Deus. Conheci um rapaz aqui em Belém de Maria, ele morava na casa onde meu pai construiu, e ele dizia assim: Elias, eu vou sair para o trabalho. Ele passava em cada quarto dos filhos, dizendo assim: eu te abençoo, com a esposa, até com o carro. E eu dizia: vale a pena? Ele dizia: mais que vale, porque conversar cria intimidade com Deus. Quero que você saia daqui e nós possamos sair daqui nessa noite pensando assim: eu tenho intimidade com Deus, eu converso com Deus, eu dialogo com Deus. Vá para casa pensando nisso, sobre o amor que muitas vezes nos constrange. O amor de Deus, ele é infinitamente espetacular. Do jeito que você está, Ele lhe ama, lhe ama, lhe ama e quer levar você para o céu. Amém. Sabe a única coisa, irmãos? Nós vamos ter música? Sim? Já pode estar vindo para cá. Sabe a única coisa que vai impedir a gente ir para o céu? Sabe a única coisa que vai impedir eu e você ir para o céu? Nós mesmos. E se a gente não for para o céu, o meu e o seu lugar vai ficar lá vazio. Porque o seu lugar é o seu lugar. E Deus preparou o lugar para que a gente vá todos encontrar com Ele na Canaã celestial. Que Deus te abençoe. Que a graça de Jesus te envolva. E que nós possamos, muito em breve, retornar ao Jardim do Éden. Que Deus te conceda essa bênção e essa graça.